Olá pessoal, passando aqui hoje para fazer uma revisão anatômica da radiografia do tórax em PA. Esse é um tema que eu acho bastante importante, porque a radiografia de tórax é um exame frequentemente solicitado na prática médica diária. Nos exames de emergência é um exame bastante solicitado para os pacientes com queixa respiratória, e a leitura inicial ela é frequentemente realizada por um médico não radiologista. O médico radiologista ele fica frequentemente para realizar exames de ultrassom, tomografia e ressonância magnética. As radiografias elas são interpretadas inicialmente pelos médicos que fazem atendimento inicial ao paciente. Caso haja alguma dúvida, o radiologista está lá para discutir o caso. Então, o pontapé inicial é saber interpretar um exame normal. Então, para saber um exame normal, a gente precisa conhecer os marcos anatômicos dessa radiografia de tórax em PA. Então, vamos começar. A primeira coisa para quem está começando a olhar, interpretar os exames de imagem, é que, por convenção, esse lado aqui é o lado direito e esse lado aqui é o lado esquerdo. É como se o paciente estivesse olhando para quem está examinando a imagem. Isso é independente do método, ou seja, ultrassom, tomografia ou ressonância magnética, e da região também avaliada. Crânio, pescoço, tórax, abdômen, pelve, por convenção, independente do método e da região, esse lado aqui vai ser sempre o direito. Eu tenho por hábito a começar a interpretar uma radiografia de tórax olhando a região central, ou seja, o mediastino, depois eu olho os pulmões, os excessos, que já nós vamos discutir daqui a pouco, e eu finalizo olhando as estruturas ósseas e o abdômen. Então, começando pela região central, que é o mediastino do lado esquerdo, percebam que ele tem 3 convexidades do lado esquerdo e uma convexidade do lado direito. Do lado esquerdo, então, essa primeira convexidade, ela representa o arco aórtico ou botão aórtico. O segundo contorno mediastinal, a segunda convexidade, representa o tronco da artéria pulmonar, ou também chamado de arco médio. Esse arco médio ele pode ser inexistente, o que é um achado radiológico absolutamente normal. Ele não pode ser muito proeminente, muito maior do que a convexidade da aorta, que é um sinal de hipertensão arterial pulmonar, um sinal de aumento de calibre da artéria pulmonar. E o terceiro contorno aqui, que representa o ventrículo esquerdo. Do lado direito, esse contorno que nós visualizamos, ele representa o átrio direito. O átrio direito ele também pode ficar escondido aqui atrás dos corpos vertebrais, o que é um achado absolutamente normal. Ele não pode extrapolar muito aqui para a lateral, que é um sinal radiológico de aumento volumétrico do átrio direito. Um outro achado importante da gente olhar no mediastino é essa linha aqui que nós chamamos de linha paratraqueal direita. Essa é uma linha relevante porque desse lado direito a traqueia ela tem uma interface com o parênquima pulmonar. Então essa linha aqui ela é bem fina, é diferente da linha paratraqueal direita, que vocês estão vendo e comparando, que essa linha aqui ela é espessa. Por que ela é espessa do lado esquerdo da traqueia? Porque aqui pode passar o esôfago, aqui passam as estruturas vasculares, os troncos supraórticos. Então isso aqui normalmente é espesso, é um achado radiológico normal. Do lado direito não, é uma linha fina, retilínea, e qualquer abaulamento aqui é um achado patológico. Um exemplo clássico, e até um dos mais frequentes, é a linfonodomegalia paratraqueal, que na radiografia de tórax em PA se apresenta com uma convexidade patológica abaulando essa linha paratraqueal direita. Aqui a gente tem a bolha gástrica, que tem que coincidir nos pacientes em posição anatômica, nós chamamos de sítios sólidos, tem que coincidir com o coração, com a posição do ventrículo esquerdo. Se essa bolha gástrica estiver do lado direito, é porque o paciente tem inversão dos órgãos abdominais. Passando então para a avaliação das regiões hilares, a gente tem aqui o hilo direito e o hilo esquerdo. As regiões hilares são formadas pelos brônquios fontes e pelas estruturas vasculares. Nós temos 2 artérias pulmonares principais, direita e esquerda, e 4 veias pulmonares, 2 do lado direito
e 2 do lado esquerdo. O hilo, vocês estão vendo que os vasos, a representação na radiografia é principalmente pelas artérias. E uma artéria que frequentemente sempre aparece é a artéria interlobar, que é essa artéria aqui que pertence ao hilo direito. Perceba que o contorno vascular ele é regular e bem definido, e os vasos eles vão se afilando progressivamente em direção à periferia. Os vasos eles vão se afilando progressivamente em direção à periferia. Percebam que nenhum vaso normal toca a superfície pleural. Então, se vocês encontrarem alguma coisa tocando a superfície pleural, é uma alteração da radiografia, um achado anormal. Os hilos, voltando à anatomia dos hilos, o hilo esquerdo ele é um pouquinho mais alto do que o hilo direito, e os hilos eles têm uma concavidade. Tá? Isso aqui é um achado absolutamente normal e esperado. Os hilos eles não podem ser convexos, não pode ter nenhum abaulamento, nenhum contorno convexo, abaulando, né, dilatando as regiões hilares. Quando a gente tem um contorno convexo, multilobulado, a gente já tem que pensar em massa hilar, frequentemente linfonodomegalias. Então, os hilos têm o formato em C, eles são côncavos, não são convexos. O hilo esquerdo, se vocês compararem, ele é um pouquinho mais alto em relação ao hilo direito. Passando depois da avaliação hilar para os recessos e seios costofrênicos, a gente tem o seio, o recesso costofrênico lateral direito e o seio, o recesso costofrênico lateral esquerdo. A configuração anatômica normal é essa, como vocês estão vendo aqui, de uma radiografia normal, onde o seio costofrênico ele é pontiagudo, ele é bem agudo. Isso aí é o achado absolutamente normal nas radiografias de tórax. Uma das principais causas de obliteração ou perda de agudização do ângulo costofrênico, do seio costofrênico, derrame pleural inicial. Pequenos derrames pleurais, eles podem apagar, obliterar esses seios costofrênicos. Passando agora para os recessos ou seios cardiofrênicos, é onde o coração se encontra com o diafragma. No seio costofrênico, eu esqueci de comentar, mas costo vem de arco costal, é onde o arco costal se encontra com a hemicúpula frênica, a hemicúpula diafragmática. Então nós temos também dois recessos ou seios cardiofrênicos, recesso ou seio cardiofrênico direito e recesso ou seio cardiofrênico esquerdo. Uma das principais causas de opacificação, de área hipotransparente, ou seja, mais esbranquiçada, obliterando esses seios ou recessos cardiofrênicos, é o coxim adiposo epicárdio, que é um achado normal, ele não é patológico. Uma outra alteração que é frequentemente localizada aqui no recesso cardiofrênico direito é o cisto pericárdico. O diafragma, ele é contíguo, ele vai de uma borda da caixa torácica a outra e a gente divide em dois, né? Uma hemicúpula frênica direita e uma hemicúpula frênica esquerda. Passando agora para a avaliação da árvore traqueobrônquica, a traqueia ela é bem centralizada. Geralmente a gente visualiza aqui são os processos espinhosos, que nós já vamos falar daqui a pouco nas estruturas ósseas, mas frequentemente os processos espinhosos são bem visualizados aqui, coincidindo com o trajeto traqueal. A traqueia pode ser centralizada ou desviada um pouquinho para a direita, que também é um achado radiológico normal. A traqueia se bifurca em bronquifonte direito e bronquifonte esquerdo, formando um ângulo aqui que a gente chama do ângulo da carina. Então aqui é só uma representação esquemática, a traqueia e a bifurcação traqueal ou carina, esse ângulo da carina, um ângulo normal é até 80, no máximo 90 graus, é um ângulo agudo, um ângulo reto ou obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus é um achado patológico. Das principais causas de alargamento do ângulo da carina, nós temos o aumento volumétrico cardíaco global, ou se nós tivermos também um aumento isolado do átrio esquerdo, por exemplo, paciente com estenose mitral, esse ângulo carinal
ele pode aumentar. E uma outra causa também são massas subcarinais, principal exemplo, linfonodomegalia subcarinal. Então a traqueia vem, se divide em bronquiofonte direito. Percebam que o bronquiofonte direito ele é mais curto do que o bronquiofonte esquerdo. Então, bronquiofonte direito e o bronquiofonte esquerdo. Vamos olhar primeiro aqui do lado direito. O bronquiofonte direito ele é mais horizontalizado em relação ao bronquiofonte esquerdo e logo emite um ramo que vai ser o brônquio do lobo superior direito. Depois da emergência do brônquio do lobo superior direito, a gente tem um segmento brônquico que nós chamamos de brônquio intermédio ou brônquio interlobar, que ele só existe do lado direito. É o segmento brônquico que vem da emergência do brônquio do lobo superior direito até a emergência. Ele vai bifurcar em brônquio do lobo médio, pequenininho aqui, como vocês estão vendo, e brônquio do lobo inferior direito. Passando agora para o lado esquerdo, então, como nós já vimos, o bronquiofonte esquerdo ele é mais comprido e ele é mais obliquado para baixo em relação ao bronquiofonte direito, que ele é mais horizontalizado. O bronquiofonte esquerdo ele logo se bifurca em brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior. Então, aqui nós temos o brônquio do lobo superior esquerdo, que ele também vai emitir um brônquio que a gente chama de brônquio lingular. A língula do lado esquerdo é como se fosse o lobo médio, né? Não é um lobo à parte, mas é uma representação do lobo médio do lado esquerdo, mas pertence ao lobo superior. E aqui nós temos o brônquio do lobo inferior esquerdo. Obviamente, aqui é uma representação esquemática. Na radiografia, a gente não tem toda essa definição anatômica aqui para definir esses segmentos brônquios, principalmente dos brônquios lobares. A gente consegue avaliar bem a traqueia, os brônquios fontes e o ângulo carinal. A visualização dos outros brônquios lobares ela é bem mais difícil, mas na tomografia computadorizada a gente consegue visualizar muito bem. E aqui eu estou trazendo mais uma revisão anatômica dessa divisão da árvore traqueobrônquica. Então eu queria agradecer quem me acompanhou aqui até o final e fiquem à vontade em curtir, comentar, compartilhar. Obrigado.